E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para você que nos acompanha através da TV Nazaré, canal 53. Pode ser boa tarde, bom dia, ou pode ser madrugada, para você que nos acompanha através da Rede Mundial e nossa fanpage. Vamos direto ao assunto. Essa semana, o mundo assiste a uma carnificina no Brasil. Manaus, que é mais conhecida pelo encontro das águas do Rio Negro, aquela pororoca que acontece por ali, ou pela vegetação exuberante da Amazônia. Manaus, dessa vez, virou manchete não por causa da fauna ou da flora, mas por causa de algo parecido com o que acontecia na Mesopotâmia, de Átila, o rei dos Hunos, nos primórdios da humanidade, quando os bárbaros ainda se aventuravam, quando arrancavam os escalpos. Era muito comum naquele período, e foi Átila que inventou isso. Átila dizia para os seus homens: vamos às lutas, e eu quero que vocês tragam uma prova daquilo que aconteceu. Porque os homens chegavam e diziam: olha, matei 30, matei 40. Desconfiado, aquele bárbaro rei Huno dizia: não, eu quero uma prova. Por causa disso, ele criou o escalpo. O que é tirar o escalpo? É dar um corte na frente do rosto e depois arrancar o couro, que vem com... Me desculpe a crueza das palavras, mas não tem outro jeito. Então, vem exatamente essa parte. Eles arrancam, fazem um corte aqui até atrás e puxam. Vocês imaginam o que é que vem. Todo aquele couro cabeludo que vem junto. Esse é o escalpo. E foi inventado por ele, por Átila, o rei dos Hunos. Só que no Brasil, não é só o escalpo. Eles arrancaram cabeças. Pelo menos 30 homens que foram mortos tinham cabeças cortadas. Aconteceu em Manaus. Eu quero ler integralmente um texto do Alexandre Garcia, que está neste momento, nessa segunda-feira, na internet. Ele diz o seguinte: o título chama Banho de Sangue. Multiplique por 3 o número de mortos no presídio de Manaus. É muito? É escandaloso? Pois 164 mortos é a média diária de homicídios no Brasil. E por isso não nos escandaliza. Reagimos quando acontece no mesmo lugar ou quando ocorre a invasão de uma casa em Campinas, no Réveillon, por um translocado a matar todos, inclusive o próprio filho de 8 anos. O banho de sangue não é apenas o do presídio Manauara, é o dia a dia do nosso país tropical, habitado pelo brasileiro cordial de que falou Sérgio Buarque de Holanda. Foi uma guerra entre facções. O PCC, importado de São Paulo para a Amazônia, e a FDN, a Família do Norte, que mostrou quem manda, matando 56 integrantes do grupo inimigo. A polícia decidiu não intervir. Por decisão sábia do secretário de Segurança, um delegado federal, se interviesse, seria responsabilizado pelas mortes, tal como no Carandiru, em 1992, em que os PMs foram condenados a mais de 600 anos de prisão. A síndrome do Carandiru poupou a polícia de mais um ônus, embora já estejam criticando por não intervir. Paga por ir e paga também por não ir. Aliás, é incrível essa nossa preferência por bandidos e nossa antipatia em relação à polícia. Paradoxalmente, reclamamos da falta de segurança. Parece uma posição psicótica. Ao noticiarmos a ação dos bandidos, não poupamos para eles adjetivos elogiosos. Numa ação audaz, assaltaram um carro forte, ou quadrilha especializada em explosão de caixas eletrônicos. No país de amedrontados e amadores, audaz e especializado são elogios raros, em geral, reservados para bandidos nas nossas páginas e microfones. Em vez de quadrilha de ladrões de automóveis, a notícia sai assim: quadrilha especializada em roubo de automóveis. Os bandidos agradecem e devem pôr os recortes na parede. O povo está acuado e amedrontado. As autoridades recomendam que não reajam. As leis
desarmaram as pessoas de bem, impedindo o elementar direito de defesa e dando tranquilidade ao bandido, enquanto a polícia carece de meios e de apoio dos governos e dos meios de informação. As leis feitas por nossos representantes, mas parecem ter sido feitas por representantes de fora da lei. Depois do presídio de Manaus, ainda há quem sugira soltar condenados por causa da superlotação, pois os que estavam no semiaberto levaram as armas que mataram. Só tem um lugar em que o bandido para de assaltar e matar: atrás das grades. Para isso, é preciso perguntar de que lado estamos, pois o banho de sangue pode aumentar. O Alexandre Garcia escreveu esse texto e depois dele falar desse texto veio outra bomba: 33 mortos encontrados num presídio de Roraima. O banho de sangue, como ele dizia aqui, de uma forma quase fazendo aqui uma projeção de futuro, quase profetizando uma péssima profecia, por sinal, ele dizia que o banho de sangue pode aumentar. 60 aconteceram em Manaus, 33 aconteceram em Roraima. Qual será o próximo banho de sangue? Quando é que nossas autoridades vão reagir? Será que irão reagir? Muitos deles, inclusive, são bancados por essas facções. Eles estão hoje em todos os lugares. Estão dentro das escolas, estão dentro do Congresso Nacional. O noticiaboa.com começa hoje com essas notícias que não são nada boas. Eu sou Robson Júnior. Nós falaremos também hoje a respeito dos 60 anos de Alcoólicos Anônimos. Essa é uma notícia boa. Vamos ouvir a doutora Jaira, que é presidente da Junta de Serviços Gerais do AA, doutor Rui Palhano, psiquiatra, que tem clínica de recuperação de drogados em São Luís. Alcoólicos também vão para aquela clínica. E ele fala um pouco sobre sua relação com a AA. Tem uma notícia que não é boa para você, por exemplo, que engravida e continua bebendo. Tem uma dica sobre como evitar determinadas áreas da praia. Você vai dizer até que é um tema que já apareceu na rede muitas vezes. Sim, eu sei. Sobre afogamento, como olhar as ondas. Tem gente que fica com medo de mergulhar onde a onda está quebrando normalmente, mas tem uma área da praia onde as ondas não quebram. E forma-se ali um corredor. E a onda, em vez de vir para quebrar na praia, ela leva para dentro do mar e é ali que acontecem os afogamentos. Nós falaremos sobre isso. Falaremos também sobre uma outra coisa que está deixando São Luís meio atrapalhada ainda. Terremoto em Vargem Grande, Belágua, granizo em Cantanhede, tempestade estranha em Coroatá. E também uma pergunta: quando é que vão consertar o tomógrafo que está quebrado no Carlos Macieira? Recebemos pedidos de socorro de pessoas que têm parentes no Socorrão 1 à espera de uma cirurgia que pode ser feita naquele hospital, que é um hospital de altíssima complexidade, sabe, aparelhos incríveis, mas o tomógrafo está quebrado há quase um mês. Esses são os nossos temas de hoje. Vamos começar com Alcoólicos Anônimos. Essa semana, na semana passada, nós fomos lá a convite dos amigos de Alcoólicos Anônimos, essa instituição que no Maranhão estava completando 60 anos na semana passada e que se reuniu não somente alcoólicos, mas também profissionais da saúde ligados direto ou indiretamente, gente de polícia, psiquiatras, enfermeiros, para conversar sobre o tema, assistente social também, sobre a importância do trabalho de Alcoólicos Anônimos. Estavam lá também representantes de Al-Anon, que é exatamente o povo que é parente das pessoas, dos alcoólicos e também daqueles que usam outro tipo de droga. Al-Anon, porque quem usa droga não é só a pessoa que adoece, não. Adoece uma família inteira. E eles tinham representantes. Nós separamos aqui alguns momentos, pedi aqui para o nosso James fazer aqui uma compilação, por exemplo, das falas da doutora Jaira. Ela é assistente social, é psicóloga
e é terapeuta de casais. Uma figura espetacular, e ela é presidente atual da Junta de Serviços Gerais de AA. Vamos acompanhar agora aquilo que aconteceu no seminário, algumas falas que eu acho fundamentais da doutora Jaira a respeito de Alcoólicos Anônimos, que é uma instituição, repito, que está há 80 anos nos Estados Unidos, onde foi criada. Ela está há 70 anos no Brasil e há 60 anos no Maranhão. Vamos ouvir o que nos disse no seminário, parte das falas da doutora Jaira. Vamos acompanhar. É preciso mudar a atitude em relação a ele, ao alcoólico, e ajudá-lo no caminho da independência e responsabilidade, encorajando-o a procurar alcoólicos anônimos e tratamentos especializados, enquanto a família que adoece junto busca seu tratamento em Al-Anon. Nossa, é um dos papas de pesquisa da área falando, recomendando alcoólicos anônimos em Al-Anon. Que loucura! Querem mais? Próximo. George Vaillant, um dos grandes pesquisadores de Harvard, um homem que acompanhou uma pesquisa que durou mais de 60 anos na Universidade de Harvard. Esse livro, que está com a capa assim, eu não consegui melhorar, é A História Natural do Alcoolismo Revisitado. Porque as pessoas dizem, todo mundo conhece o A. Não conhece, já ouviu falar. E muita gente tem preconceito. Lá no A, naquele monte de reunião de bêbado. É assim que as pessoas falam, que alguns colegas falam. E a única coisa que a gente não vai encontrar dentro de uma sala de alcoólicos anônimos são bêbados. Nós estamos encontrando aquele recém-chegado que ainda está fazendo uso. Mas não é essa lógica. Esse é um programa pautado em 36 princípios. Um programa de tratamento reconhecido mundialmente. Só que naquela época, quando a gente falava em AA, os colegas torciam o nariz. Aí eu chego lá no Hotel Glória, no Rio de Janeiro, só que todos os parece toda aquela, os donos da área da dependência química. Eu sentei lá na frente, para ouvir o George Vaillant, peguei meu fonezinho e ele fez uma excelente palestra. Mas no final da palestra, ele disse o seguinte: eu queria encerrar, não é no final, não, quase no final ele pergunta, mas eu tenho curiosidade no Brasil. Eu quero saber, aqui de vocês presentes, quem conhece Alcoólicos Anônimos? Aí eu de braço levantado, já olhei para trás. Aí tinha um monte de gente de braço levantado, Meu Deus, que bom. Aí ele falou, que bom, mas eu quero saber, quem de vocês já foi numa sala de Alcoólicos Anônimos? Assistiu uma reunião? Quem realmente conhece o programa? Aí eu olhei para trás de novo. E infelizmente eram poucas pessoas. Ouviram? E é interessante observar a força das palavras dessa profissional. Aliás, a AA é movido pela força das palavras. É importante observar que para a sociedade, um bêbado é uma pessoa sem graça, um desvalido. Muitos deles são jogados aí, nesse momento que a gente está aqui assistindo o programa, muitos deles estão jogados numa sarjeta, estão jogados em algum canto. E eles podem muito bem ser recuperados. A AA, Alcoólicos Anônimos, recebe eles e eles dizem isso para as pessoas quando chegam lá. Você é a pessoa mais importante do mundo. Então, a recuperar essas pessoas é um desafio. Como o próprio AA diz, é um dia de sobriedade por vez, é um passo de cada vez. Já tenho vários amigos em AA, já tive a felicidade de participar, inclusive, de uma reunião de Alcoólicos Anônimos. Quem esteve lá também foi Rui Palhano, doutor Rui Palhano, que é parceiro, inclusive, aqui da TV Nazaré, da Fundel. Rui Palhano também não falou sobre temas, ele, na verdade, foi dar um depoimento dele, do contato que ele tem com a AA, desde o início de carreira há mais de 30 anos. Vamos acompanhar. Combustível. Por que cada vez cresce mais o mundo? Porque tem pessoas que cada vez mais se despreendem e cada vez mais alcançam o que precisa. Essa que é a grande filosofia que a sociedade não percebe. A gente está trilhando por um caminho e asa para o outro.
Nós estamos criando um caminho para uma sociedade mecanicista que quer tudo para si. E você tem um exemplo, uma extremidade que quer tudo para o outro. Então ele contraria essencialmente uma sociedade que fracassou. E o fracasso da sociedade está porque não dá. Porque não sou solidário. O A é solidário está e cresce. E nós só crescemos se der. Se dermos. Se nos dermos um para o outro. E o A nos ensina isso na sua prática, na sua vivência, no seu cotidiano, na cabeceira da mesa. Nos dá aula disso, nos ensina de Deus, nos ensina a amar, nos ensina tudo isso. E com uma tolerância inigualável. Porque não é o fato das pessoas recaírem que vai fazer com que eu não possa ajudá-lo, pelo contrário. Quanto mais as pessoas recaem, mais eu estimulo dele para poder dar a mão e apoiar o lado. Nós vamos a um intervalo, mas antes do intervalo eu gostaria de trazer o nosso evangelho de hoje, que é o evangelho de Marcos. Nós vamos fechar então esse bloco com o evangelho de Marcos e logo em seguida nós vamos para o intervalo. Depois do intervalo nós voltamos para falar ainda sobre álcool e os malefícios do álcool. E o assunto é para você, por exemplo, que está pensando em engravidar. Está pensando em engravidar? A gente conversa depois do intervalo também sobre esse tema. Voltamos já. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 7 a 11. Naquele tempo, João pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu, e eu nem sou digno de abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, e em ti eu ponho meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.